Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd be... Boa noite, norte de Santa Catarina. A melhor companhia no seu jornalismo social informativo é quem? É Leandro Camargo, o programa Diamond, aqui pela TV Brasil Esperança, corre para nos prestigiar, que hoje tem assunto bom. Atenção, todos os casais, casal menino com menina, casal menina com menina, menino com menino, ou o casal que desejar ser casal. Quem somos nós para dizer? Somos libertários. Mas toda ação tem uma reação entre as partes, e entre essa ação e reação, ação de casar, não deu certo, ação ou reação de divorciar. Faleceu, tem o quê? Tem inventário. Tudo família, tudo entrelaçado. Já perceberam que os temas de hoje são bastante periclitantes, muita informação. E para sanar as nossas dúvidas, hoje duas advogadas que, por mais que sejam jovens, são experts neste segmento. Comigo já há um período, sempre prestigiando o nosso programa e muito bem orientando você, a nossa advogada Carolina Pavão, que entre tantos predicados e entre tantas ações, é líder em Pavão e Associados, advocacia e consultoria imobiliária. E hoje, recebendo recém-chegada de Curitiba, no Paraná, também somando ações em Pavão e Associados, Bruna Pimenta, advogada, especialista em direito civil e processo civil. Nesta maravilhosa terça-feira, vamos discorrer a respeito do quê? As facilidades do divórcio extrajudicial e também vamos falar de inventário. Carol, eu já estava com saudade de você vir aqui e hoje eu fiz questão de segurar o meu Diamond da verdade aqui para ele emanar seu presente informações verdadeiras. Não que vocês não passem, mas a gente sabe que de vez em quando a gente pode, para ficar bonito ou para não assustar o telespectador, a gente até passa de uma maneira mais branda. Mas hoje vai ser a real. Tudo bem? Tudo bom, Leandro. É um prazer estar aqui contigo novamente, né? Boa noite também a todos os telespectadores. E hoje, então, viemos em conjunto, eu e a doutora Bruna, para falar da Lei 11.441, de 2007, que facilitou bastante os trâmites, tanto de inventário quanto de divórcio, né? Desabarrotou um pouco o judiciário, né? E trouxe facilidades para toda a comunidade. E o nosso intuito hoje é de auxiliar mesmo, trazer essas informações para quem ainda não sabe, né? Apesar da lei ser de 2007 já, mas tem muita gente que tem dúvidas de como funciona e o intuito é facilitar para vocês. Veja só. Casar é tão fácil, né, doutora Bruna? Quer dizer, vamos dizer que é fácil porque os dois estão sedentos e com vontade. Aí não dá certo e lá vem o divórcio. Boa noite. Boa noite, Leandro. Obrigada pelo convite. É isso mesmo. Casar é muito fácil. Você vai no cartório, pega juntos os documentos, em 30 dias, no mínimo, tá lá pronto. Não precisa nem de cerimônia religiosa. Não, não precisa. Mas para divorciar, daí que começa a briga. Porque normalmente, quando se fala em divórcio, você lembra do quê? O casal tá brigando. Nunca, você até acha estranho quando o casal fala assim, não, é amigável. Você pensa, meu Deus do céu, vocês são... A gente virou amiguinho, irmãozinho. É. Chega. Exatamente, é difícil, acontece, mas é difícil. Normalmente, quando se fala em divórcio, é litigioso. Veja só, é litigioso, tem que pegar as peixeiras para sair brigando. E nesse litigioso briga mais pelo quê? Pelos filhos ou pelo dinheiro mesmo, doutora? Se for elencar, primeiro vem o dinheiro, depois vem os filhos. Ai, Jesus, minha senhora em casa, não faça as crianças de moeda de troca, porque não vale a pena, tadinho, depois é muito gasto.
com psicólogo, terapeuta, psiquiatra, essa coisa toda. Doutora Carol, existe divórcio fácil de fazer e rápido? Havendo o consenso de ambas as partes, né, a afinidade, o entendimento de que já não existe mais o porquê manter aquela convivência, né, nada mais justo de que liberar um ao outro para que ambos busquem ser felizes, né, e gratos por tudo que viveram juntos. Veja só. Não devolva o microfone para mim, vai a verdade. Qual o mais rápido divórcio já feito? Será que ela vai dizer a verdade, Bruna? Esperamos que sim. Qual até agora? Bom, no meu caso foi o próprio, né, que levou 3 semanas. Então foi um divórcio totalmente consensual, né? Já era do nosso objetivo. Então foi super tranquilo e a única inovação que eu trouxe ao cartório foi pedir para inserir na minha minuta de divórcio o agradecimento ao meu ex-cônjuge, né, por tudo que a gente viveu junto, porque a gente não vive só de coisas ruins, né? Quando a gente casa, a gente tem objetivos de felicidade para a vida toda. E como não deu certo, é a gratidão por tudo que se viveu, por tudo que a gente aprendeu juntos, né? E o desejo de que ambos sigam seus caminhos, então, de maneira feliz, com sucesso, né? Que alcancem a felicidade esperada. Pelo menos foi assim no meu caso. Viva, falou a verdade, que maravilha. Tem muita história, tem muito ensinamento ainda, mas para a gente ficar feliz e para você trabalhar bastante, se sentir motivado a trabalhar bastante, porque se vier o divórcio, tem que fazer a partilha, aí tem que ter dinheirinho para pagar as custas, para fazer tudo direitinho, então tem que trabalhar. Para motivar você, vamos enricar, Gui, os nossos diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. É isso aí, Rafaela Branco para equipe Senat, vai Leandro Camargo. Também, São Paulo, promo. Da Catarinense, ontem a gente esteve em Rio, numa recepção calorosa. Viram? Olha, é para motivacional. A música chamando dinheiro, as imagens. E quanto mais a gente trabalha, doutora Bruna, na hora do divórcio, mais dinheiro entrega? Mais dinheiro partilha? Não necessariamente. E agora eu dei uma bem de homem na relação, né? Que é o homem que diz isso. Você ficou em casa, não fez nada, vai levar meu dinheiro. É porque assim, dependendo do regime de bens, é 50-50. Tem muitos homens que falam assim, não, mas eu que trabalhei, eu que conquistei, você vai levar? Não, peraí, vocês casaram juntos, vocês casaram para construir juntos aquele patrimônio. Não foi só um ou só o outro. São os dois mesmo. Sim. E basicamente nessa partilha, por exemplo, nesse 100%, quando tem filhos, como é que funciona? Até para as pessoas saberem um pouquinho nesse partilhar. 50%, 50%, se não tiver filho. Tendo filho, como é que tendo linka? filho é 25% para a esposa e os outros 25% para partilhar com os filhos. Da parte dos dois? A parte dos dois. Ah, então fica 25, 25 e o restante para os filhos? Isso. Ah, e as crianças ficam bem nessa história toda. Sim, sim. É porque né, elas precisam... Na verdade, assim, a partilha fica com o casal. O que as crianças têm direito é a herança, eventualmente, num inventário. Por isso que às vezes dá briga, né? Até pela parte das crianças, porque quem representar as crianças gere aquela parte. Exatamente isso. Ó, tô entendendo do negócio aqui. E também é o seguinte, não é porque separou que as crianças não têm direito à herança do cônjuge que faleceu. Continua tendo direito porque é filho. Olha, aí já entra na parte de inventário. Mas antes da Carol responder,
O que é um divórcio propriamente dito, doutora? Porque posso separar uma dissolução de sociedade, também pode ser um divórcio, pode ser chamado com outro nome, mas, em suma, o divórcio, nesse caso, é o quê? O divórcio é o fim do casamento, do matrimônio. A gente, para a união estável, por exemplo, a gente fala dissolução da união estável. Para o casamento, a gente fala em divórcio. Muito se fala em separação, que atualmente é a mesma coisa. Porque não existe mais a separação de fato, a separação de corpos, para depois converter em divórcio. Não, é divórcio direto atualmente. Agora, não precisa passar por aqueles ditames Não, todos. não precisa passar pelo prazo de 1 ano separados, aí entrar com o divórcio, não. Porque antes era um tabu, né? Imagina, Sim. chegava, nunca o homem, né? Chegava a amiga desquitada, some que ela está à procura de novo. Ninguém queria chegar perto da coitada. Exatamente, não podia mais casar, era um horror, assim. Hoje em dia, graças a Deus, já mudou. E nessa dissolução e nesse divórcio, ele pode ser feito de que formas? Ele pode ser feito de 2 formas. Extrajudicialmente, que é no cartório, quando as partes entram em acordo, ou litigioso, que é perante a justiça. Contudo, pode ter um acordo amigável com menores para ser homologado na justiça também. Veja aí, com um trâmite mais rápido também e sem muita dor de cabeça. Exatamente. Para ambos. Quando não tem filhos, acredito que seja mais tranquilo. Sim, sim, porque daí são só 2 partes ali, elas se resolvem com relação à partilha e finaliza o processo. Eu posso afirmar, então, doutora Bruna, que esta dissolução de casamento através desta ação extrajudicial, uma das vantagens é ser mais barata ou não? Não, não. Com relação a custos, assim, a gente não pode falar nem que é mais barato, nem que é mais caro. Porque, com relação ao custo, o custo que o casal vai ter no extrajudicial é o cartório e com os advogados. Sim. Porque tem que pagar o valor, as taxas do cartório e tudo mais. No judicial, o que acontece? Mesmo para homologar um acordo judicialmente, se as partes não têm condições de arcar com as custas do processo, elas podem requerer o benefício da justiça gratuita, além de, ao invés de contratar um advogado particular, pode-se fazer uso da defensoria pública. Mas aí o trâmite não demora mais? O trâmite é um pouco mais demorado porque entra na fila junto com os outros processos. Alta demanda, né? Nossa, pois é. E agora eu vou passar para a Carol. E nesse trâmite do divórcio, um deles morre. E daí? Tem que inventariar. Socorro. Vamos para o inventário, que também... Pode acontecer, né? Também dá de ser feito de maneira extrajudicial, né? Como a doutora Bruna colocou ali na questão dos bens, o percentual que é calculado pelo cartório é o mesmo, né? Que vai ser calculado pelo judiciário também. Nós temos emolumentos de cartório, nós temos impostos a pagar, né? No caso ali do falecimento, nós temos o ITCMD, que tem que ser pago. Tem que verificar se vai haver renúncia de algum dos herdeiros, porque isso pode gerar um imposto também de cessão e não apenas o causa-mortes, né? Lembrando que ITCMD é imposto de... me fugiu agora. Imposto de transmissão de causa Mortes ou doação. Isso, ou doação. Palavrão. Mas aí havendo a doação de um irmão para o outro ou dos filhos para a mãe, então tem esse, além do imposto ITCMD pelo causa-mortes, tem a parte da doação também, né? E isso se reúne junto com os emolumentos cartorários, com o FRJ, que é o Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. É um valor reduzido, mas é cobrado também. E o próprio valor da escritura pública, né? Que é a escritura pública que vai gerar o documento para você depois ir lá registrar na matrícula de um imóvel, para dar publicidade que houve um falecimento, que houve uma partilha de bens, ou eventualmente, quando for o caso do divórcio, né? É o documento, essa escritura pública que vai ser levada também para o registro civil, para dar publicidade de que a pessoa é divorciada, né? Que não tem o risco dela casar já sendo casada, ela tem um divórcio ali no meio. Nossa. E o divórcio que está acontecendo, ele cessa ou tem que avisar
às partes, ou ao juiz, enfim, que aquela pessoa morreu. Como é que funciona no divórcio, propriamente dito, neste caso, doutora? Tem que informar ao juiz que o cônjuge faleceu juntando a certidão de óbito. Aí a ação de divórcio não vai mais existir, claro. Vai ser convertida em inventário. Inclusive, já até puxando um gancho, com uma pergunta muito interessante feita pelo Leandro, né? Quando existe, até mesmo assim, a pessoa, o pai, a mãe, o irmão, alguém tinha um bem a receber, uma ação, uma indenização judicial a receber, né? E existia ali uma procuração dada por um advogado para que pudesse levantar esse alvará ou qualquer situação assim. Quando existe um óbito no meio de uma situação, é dever do advogado, por ética, apresentar o atestado de óbito, né? Por quê? Não que isso vá travar o levante de um alvará, mas é necessário demonstrar que os sucessores têm direito a esses bens, né? Então, assim, a mãe faleceu, ingressa-se com o atestado de óbito, informa o juízo para que abra para os sucessores, para que eles possam receber esses valores, até mesmo independente da abertura de um inventário ou não. Lembrando-se que o inventário ele tem um prazo a ser seguido, né? O prazo aqui em Joinville é de 60 dias. Existem lugares que têm prazos bem maiores, como Minas Gerais, a gente encontra 90 dias, mas aqui é 60. Quando você não entra no prazo correto, você tem uma multa a pagar, né? Mas nada impede que você regularize a situação depois do recebimento desse valor ou dessa indenização. Veja só. É complexo e não é. A partir das suas explicações, acredito que todos tenham entendido que são trâmites maravilhosos. E gostei muito dessa explanação de avisar e enaltecer para o quesito sucessor, porque senão o seu colega de profissão, se for de má fé, ele não informa e fica. Ele recebe o dinheiro total, se tiver de má fé, né? Sim. E é por isso que exige-se, não é nenhuma questão Ética. de cuidado, né? Exatamente. Ético. É exigido, inclusive, o juiz determina que seja juntado o atestado em caso de falecimento, atestado de óbito, e mais ainda, inclusive, uma procuração dos herdeiros para aquele advogado, não só a certidão de óbito. Tem que mostrar que aquele advogado ainda continua com os poderes para receber tal quantia. Veja só, tudo tem que estar ipsis... eu adoro ficar falando, que eu esqueço até do microfone. Tudo tem que estar ipsis literis. Me diz uma coisa, nesse quesito de inventário, de divórcio, o tal de pacto pré-nupcial, ele ajuda, atrapalha, ele salvaguarda a mulher, o homem, ou ele é um tiro no pé às vezes, dependendo do que escreveu? Todo pacto tem que ser, na hora de separar, se houver o pacto, tem que ser analisado pelas partes, pelos advogados, para que ele seja cumprido como consta lá. Mas ele pode ser, eu casei lá no ano 1000 a.C., por exemplo, e se passaram anos e anos, e agora eu já não concordo mais com o que eu assinei, mas eu nunca mexi. Pode ser contestado? Pode ser contestado, claro, pode ser contestado. A briga continua. Aí, por exemplo, o que seria para ser um divórcio amigável se torna um litigioso. E existe, dentro da expertise de vocês, um prazo determinante, assim, olha, um divórcio consensual encerra em tanto tempo, um litigioso em tanto tempo? Não podemos dar prazos, porque... Porque depende muito, assim, de documentação, né? Mesmo o divórcio extrajudicial ou o inventário extrajudicial, tem inventários que a gente pega, a gente conclui em 2 meses, né? Inventário. Tem inventários que você conclui em 1 ano, porque tudo depende das informações que são solicitadas, os documentos que são solicitados pelo cartório, são entregues. Uma das pessoas, um dos herdeiros, por exemplo, está em outro país, então tem que vir atestados de fora, da Alemanha, da Coreia, do Canadá, e são trâmites demorados.
Então, isso acaba prolongando o tempo do inventário ou do E próprio o herdeiro, divórcio, no né? caso do inventário, o herdeiro precisa vir para assinar também. Ou Então, fazer uma procuração, né, para é. outro. Imagina na hora da venda, se um não concorda, socorrei. Ah, mas, Tranca tudo. mas aí, dependendo também do percentual do quinhão dele, tem outras formas do direito para a gente conseguir a anuência. Olha, então, se as partes querem, tudo é possível. Aquele vivente que fique quietinho por lá. Né? Doutora Bruna, conta para mim, né, que antes, dependendo do casamento e da união efetivada, a gente sabia que um ficava puxando o tapete do outro, um ficava na hora do divórcio, buscando prova disso, prova daquilo, e prova de infidelidade, prova de não sei o que lá. Hoje ainda existe isso? O juiz ainda fica atento para uma prova de infidelidade, por exemplo, ou vale se disser alguma coisa no tal do pacto? para contestar o pacto, precisa provar a infidelidade. Se tiver alguma cláusula falando que o casamento é dissolvido no caso de infidelidade, tem que provar a infidelidade, sim. Tem que Nossa. provar o que. Como determina o pacto, tem que provar. Aí denigre a outra pessoa e, inclusive, pode perder guarda de criança ou pode pedir que a criança fique com a outra parte, enfim. Não, para perder a guarda do filho, não. A perda da guarda do filho não depende da infidelidade. Não tem nada a ver. Depende de aspectos econômicos e psicológicos, normalmente. Veja Que só. a pessoa com quem a criança ficará precisa ter condições financeiras de manter, nem que seja 50%, porque os outros 50% é arcado pelo o ex-cônjuge. E também a pessoa que está com a guarda da criança precisa ter condições mentais, as faculdades mentais em perfeitas condições para conseguir cuidar da criança, né? Pelo day by day, pela expertise de vocês, hoje o que mais é usual nos divórcios? Os filhos ficam só com a mãe, ficam compartilhados, como está sendo? Não. Hoje em dia é predominante a guarda compartilhada, no qual 50% das despesas é arcada pelo pai, 50% pela mãe, mas normalmente a criança fica com a mãe, reside com a mãe, em virtude de a mãe levar para a escola, buscar, levar para as atividades extracurriculares e todas as necessidades assim. Mas não quer dizer que a criança não possa ficar com o pai também. O pai fica mais liberto, digamos, dessas nuances e desses compromissos. Na maioria das vezes, o juiz tende a dar guarda para a mãe, né? Exatamente. Mas, como a doutora Bruna falou também, existem suas exceções. E existem até exceções que a mãe deseja que a guarda fique com o pai. Porque às vezes a mãe não tem condições de manter a criança. Então, o juiz pode sim dar a guarda para o pai sem nenhum problema. Em que idade a criança também pode ser ouvida e, pode dizer, eu quero ficar com o fulano, eu quero ficar com o Beltrano, não quero nenhum dos dois, quero a minha avó. E aí? Então, não tem uma regra na legislação, não tem uma regra falando que é com determinada idade. Normalmente, os juízes pedem para ouvir a criança quando ela tem em torno de 12 anos. Que aí, digamos assim, ela já entende melhor o que está acontecendo e pode demonstrar a vontade dela em ficar com o pai ou com a mãe, ou até mesmo como você colocou, eu quero ficar com a minha avó. Depende da maturidade da criança com a situação. Nossa, como tem assunto! Olha, me ocorreu mais um agora. Né? Nos relacionamentos e nas junções e nos casamentos, né? E nas uniões homoafetivas, vale praticamente a mesma regra? Claro, é a mesma regra para todo mundo, seja homoafetivo ou seja hétero. Não tem nenhuma distinção. Qual é o tempo hábil que a gente diga entre duas pessoas comungando e morando juntas e para estarem casadas? 1 ano, 2 meses, 3 meses? Tem judicialmente falando. que entende que 2 anos, uma união estável, vida conjugal, pública, notória. Mesmo sem estar assinado em lugar nenhum? Mesmo sem estar assinado em lugar nenhum. 2 anos? 2 anos. Menos não? É que menos é um pouco frágil. Ainda Sim. pode ser contestada? Tem bastante
provas, né? Como a doutora Bruna estava mencionando ali. Precisa de prova testemunhal, precisa de comprovantes de pagamento, de despesas em Residência, comprovante de conjunto, né? residência. Então, tem várias coisas a serem comprovadas. Não basta simplesmente dizer eu moro em união estável, ou seja, não tem nem a declaração de união estável e não tem comprovação nenhuma disso, né? Na união homoafetiva, doutora, o inventário segue normal? Como... Normal também. Não existe nenhuma distinção. As famílias também entram? Porque supõe-se que não existam filhos, e aí? Não compreendi, Leandro. Basicamente assim, eu sou casado com o Uhum. meu cônjuge, um de nós morre. Sim. Abre-se um inventário. Sim. As nossas famílias entram nesse inventário ou não? Esses dias me perguntaram, Sim. eu digo, vou perguntar. Sim. A gente tem que seguir a regra, né? Claro, primeiro os descendentes, havendo filhos, né? Para fazer a partilha para os filhos. Se não existem filhos, ou o casal ainda não constituiu, vai para os ascendentes. Não havendo ascendentes, entra os colaterais. Então, é a mesma regra. A não ser que deixe um testamento. A não Ou é ser que contestado tenha um também? testamento, mas lembrando que testamento a gente trata de 50% dos bens, né? Os outros 50% tem que seguir essa linhagem. Veja, não dá nem para fazer a tal da holding familiar para garantir as coisas. Entra nos dinheiro igual. A holding é algo bem interessante, né, para se falar. Inclusive, eu já lhe falei que a gente pode fazer um programa só focado em holdings familiares, né? Porque tem hoje artifícios da família já programar em vida como vai ser feita essa sucessão patrimonial, né? Então, tem o pai ou a mãe, eles ficam como administradores dessa empresa, que a holding nada mais é que uma empresa criada, né? Não só no intuito de trabalhar a sucessão, mas também para trabalhar a questão de impostos, redução de impostos. Olha, ela frisou Entre duas vezes os impostos. Então é bom. Entre outras situações, né, que não trabalham mais a questão de família, mas questões patrimoniais e empresariais. Olha, numa separação, pelo jeito, essa holding é boa. Viu só? Doutoras, estamos chegando nos nossos momentos finais, né? Para um bom divórcio, se o nosso telespectador entenda a minha colocação, deve entender, quais os seus conselhos? Um bom divórcio, seja consensual, amigável, que as partes entram em acordo, porque é melhor para todo mundo, é menos dor de cabeça, é menos mágoas. Eu aconselho a sempre ir pelo lado amigável. Vai mais tranquilo, seja o extrajudicial, que é no cartório, ou, como eu já falei, a homologação de um acordo judicial quando tem filhos. E pelo que eu entendi, vai depender da necessidade de cada um, ou a necessidade do trâmite normal, ou pode ser o extrajudicial. Isso mesmo. Que é legal igual. Exatamente, com os mesmos direitos, e se tiver algumas condições nesse divórcio, se não for cumpridas, elas podem ser executadas em juízo também, é tudo legal. Joinville está lhe recebendo bem, agora só para a gente fazer o fechamento. Está sim. Está gostando? Estou adorando Joinville, não troco mais a que cidade. Coisa boa, ela saiu de uma cidade fria e veio para uma fria e úmida junto, mas o calor humano aqui é bem melhor que o curitibano. Olha, eles vão me matar lá quando você mostrar para os seus pares por lá. Eu gosto de Curitiba também. Eu gosto também, mas eu não troco Joinville por Curitiba mais. Sinal que a Pavão que o Pavão e associados e a Carolina e os seus pares estão recebendo muito bem, que coisa boa. Suas considerações finais, doutora. Inventário não é a melhor saída, tem que ser feito. Né? O inventário tem que ser feito até para que você libere os bens, né? Senão é isso que a gente verifica, assim, muitos terrenos vazios, sem destinação, geralmente é porque tem alguma pendência de inventário, ou é um inventário litigioso, né, que rola no judiciário aí 10, 15, 20 anos ou mais até, né? E a melhor maneira é você regularizar a situação dos imóveis para que você possa fazer a partilha e usufruir dos bens trabalhados e deixados pelos nossos pais, né? Seguir o curso normal da vida.
Veja, senão não pode fazer nada com aquilo. Exato, mas assim, lembrando que às vezes o nome inventário assusta, porque a gente sabe da questão de impostos, né? Mas os impostos são parcelados. Hoje em dia, os cartórios tabelionatos, eles têm dividido até a questão da escritura pública, também vem sendo parcelada no cartão, que é algo novo que não tinha antes, né? Então, é mais fácil você regularizar, se reúna com os outros irmãos, né? Não precisa ficar pendência em um filho Até só. porque se o cônjuge quer casar de novo, tem que resolver isso para poder casar de novo, né? Também tem que liberar, Senão né? tá tudo lineado. Exatamente. Aí vem mais uma pessoa para entrar nesse quinhão Aí também. entra aqueles contratos de gaveta, de gaveta, de gaveta, que quando vai lá na frente você precisa do advogado para destrinchar tudo desde o início, né? E aí a gente agradece também quando acontece isso. Sem dúvida. Viram só? Hoje, acredito, tenho a plena certeza que o nosso Leandro Camargo em Diamond trouxe muita informação sadia e verdadeira para todo o nosso norte de Santa Catarina. Porque quando se fala em direito, quando se fala em divórcio, inventário, e quando se fala em advogado, socorro, as pessoas se assustam. Então, esse é o compromisso do nosso programa também, de desmistificar ações, temas, profissões que tem muito de glamour, sim, mas também tem muito trabalho, tem muita inovação e tem muita responsabilidade e honestidade. Por isso, o meu conselho é, na hora de você buscar um profissional, busque, se informe, corra atrás, veja se há qualificação, se há registro, se há um endereço fixo para cuidar e zelar de você, da sua família e do seu patrimônio. Super beijo, obrigado pela companhia, obrigado, doutoras Carolina e Bruna, Obrigada, muito sucesso. Leandro. E a gente vai aqui nos bastidores já falar do próximo tema que a gente vai trazer para você. Super beijo, obrigado Gui, Luan, obrigado Lucas e segue o baile na nossa TVB. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive.